grande obra na sua vida. Amém. Então abra aí em Atos capítulo 9. Quem tem esse marcador de Bíblia aqui? Não sei se acabou com esse marcador de Bíblia. Você também tem um anúncio do pré-lançamento. Acho que tinha lá atrás. Quem não tem? Atos capítulo 9. Nós vamos falar da obra de Deus na vida de dois homens. Na vida de Ananias e na vida de Saulo. Vamos colocar de pé? O meu tema hoje vai mexer com você. Meu tema é: tu és o instrumento escolhido. Diga, tu és o instrumento escolhido. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: tu és o instrumento escolhido. Versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Amém? Poder sentar. Será que Deus não sabia dessa história toda de Saulo, sim ou não? Sabia. Mas Saulo era o quê? Diga para o teu irmão: um instrumento escolhido por Deus. Nesse pouco tempo que eu tenho, eu quero discorrer com você o que o Espírito Santo faz para encontrar o seu escolhido. O que o Espírito Santo faz para parar no caminho da morte o seu escolhido? O que o Espírito Santo faz para despertar o seu escolhido? O que o Espírito Santo faz para mostrar para quem ele escolheu que ele é o escolhido dele? Amém? Então eu quero falar para você de um Deus que salva, cura, liberta, aleluia, e envia. Diga: salva, cura, liberta e envia. Essa mensagem é para se juntar com aquela dos Souza. Amém? Então escute. A primeira coisa que eu quero falar com você é isso: o Espírito Santo sabia exatamente quem era Saulo, sabia exatamente qual era a vida dele. Quando o Senhor fala com Jeremias, ele diz assim: Jeremias,
Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Quando foi isso? Antes do ventre. Quando você estava sendo tecido, eu te visitei e te dei por profeta das nações, ainda no ventre. E ele está falando com Jeremias aqui, que é um rapaz. Na verdade, tinha 20 anos, quando foi ativado no ministério profético. Amém? Então nós estamos falando de 3 fases da vida, que eu não quero entrar nessa briga teológica aqui. Mas falou com ele, que disse que o visitou quando ele estava no ventre de sua mãe. Então será que Deus só visitou Jeremias ou visitou cada um de nós? Paulo lá na frente vai dizer que ele é o escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas esse era Paulo, esse Saulo aqui não. Esse Saulo aqui, quem é ele? Saulo é um camarada bem de vida, é um camarada bem instruído. Ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel foi um dos mestres filósofos mais importantes daquela época. E ele era um dos melhores alunos de Gamaliel. Ele era muito inteligente, muito capacitado e um homem de muita atitude. Esse Saulo, ele era fariseu. Os fariseus eram a seita mais feroz de Israel, do judaísmo. E ele não acreditava que Jesus era o Messias. E por não acreditar que Jesus era o Messias, ele começou a perseguir todos aqueles que falavam que Jesus era o Messias. Na verdade, ele achava que ele estava fazendo um serviço para Deus, mas ele estava sendo instrumento do diabo. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Diz assim: para isso existe discernimento. E a base para você saber disso é o que diz a palavra. Não se aparte dela. Ok? Não se aparte do que diz na palavra. Ela te baliza. Tá certo? Voltando aqui. Saulo não sabia o que fazer. E ele achou que estava fazendo a verdade. Nós vemos aqui que ele estava caminhando furiosamente para poder matar a todos que ele encontrasse no caminho. O que isso quer dizer, caminhando furiosamente? Saulo estava andando como um animal selvagem, doido para tragar as suas vítimas. Ele era um homem que já tinha matado, estava perseguindo por todos os lugares os cristãos. E ele estava ali exatamente para isso. Saulo não era uma boa pessoa. Sim ou não? Saulo era mau, perverso, um Alexandre de Moraes. Quantos aqui orariam por Alexandre de Moraes se salvar? Pois é. Pois é. Então, Deus ainda pode ter obra na vida, né? Senhor, tem misericórdia. Eu escolheria outra coisa, mas o Senhor é Deus. Se eu fosse orar, oraria por outra coisa. Mas seja feita a tua vontade. Não, amém. Amém? Voltando aqui. Saulo estava nessa situação. Saulo estava andando em um caminho de morte para derramar mais morte. E da morte daqueles que serviam ao Senhor. Então o Senhor, para que encontrar o seu escolhido, o parou no meio do caminho. Veio uma luz do céu, você ouviu aqui, e o derrubou. Ele derrubou Saulo do caminho de morte. Querido, eu quero dizer a você, se você está aqui, foi porque Deus parou você para que você ouvisse a voz dele. Amém. Se você está aqui, foi porque assim, você não veio porque causou um problema na sua casa, você não veio porque você ficou desempregado, você não veio porque você ficou desiludido, você não veio porque uma enfermidade chegou,
pedra que vê você tropeçar, para parar você e você poder ouvir a voz dele. Porque quando Saulo é parado naquele caminho, ele cai. Aquela luz brilha e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a salvação e a libertação de Saulo começou. Ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. A primeira coisa que eu quero dizer para você, o primeiro ponto aqui, que o meu Jesus, ele salva o mais terrível pecador. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. O meu Jesus salva o mais terrível pecador. Não há pecado que ele não perdoa. Não há coração que ele não transforma. E se ele tem obra na vida de alguém, ele vai buscá-lo, ele vai encontrá-lo, ele vai pará-lo, ele vai derrubá-lo e vai levantá-lo outra vez, para a glória, a honra e louvor dele. Todo encontro com o Senhor Jesus traz salvação. Quando você se encontrou com ele, você foi salvo. Se você não foi salvo, você não se encontrou com ele. Se você se encontrou com ele, você foi salvo. Teve alguns que foram levantados, teve outros que foram colocados no colo, teve outros que foram colocados no ombro, mas teve outros que foram jogados no chão. Qual foi você? O mais importante é que a luz, a revelação, o conhecimento da verdade encontrou você. Eu quero dizer para você que não foi você que encontrou ele, foi ele que encontrou você. Foi a luz dele que encontrou você. Foi o amor dele que encontrou você. Foi a graça dele que encontrou você. Foi ele que te encontrou no caminho de morte que você estava e trouxe luz ao seu entendimento do estado de vida que você tinha, que você estava vivendo e da mudança que você precisava. Quando o seu entendimento foi alcançado, você levantou as mãos, dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu preciso de ti. Quem és tu? Eu sou Jesus, que morri na cruz do Calvário por você. E os meus filhos vão dizer tudo o que você precisa saber. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Tem que fazer isso. Bom, a gente não tem isso na palavra. O pessoal do louvor disse isso. Separa o microfone da palavra. Amém? Amém? Escute. O encontro com Deus salva. Saulo foi salvo. Ele recebeu a revelação de quem Jesus era. O entendimento dele se abriu. O que o Satanás havia plantado na mente e no coração dele foi quebrado. E ele pôde se ver. Ele
ele saiu dali salvo, sim ou não? Por que eu posso dizer que ele saiu dali salvo? Porque o versículo em seguida, versículo 3, diz que ele estava orando e jejuando. Sim ou não? Versículo 3, não, versículo 10. 9, perdoa, vi a referência errada. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu e ainda teve visão. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou uma visão e disse: eis-me aqui, Senhor. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunta para um homem de Tarso chamado Saulo, e ele continua a falar. Ele estava orando, ele estava jejuando, e ele teve uma visão. Ele saiu dali salvo, sim ou não? Ele saiu dali salvo, sim ou não? Foi orar, foi jejuar, e o Espírito Santo visitou, deu a ele visão e revelação do que estava para acontecer. Eu quero dizer a você que quando a salvação de Deus vem na sua vida, aleluia, os seus olhos carnais se fecham e os seus olhos espirituais se abrem e o Senhor mostra a sua nova vida. O Senhor mostra os seus novos passos, o Senhor mostra as suas novas trajetórias. Se o caminho, se o olhar de alguém continua na carne, se o olhar de alguém continua na sua própria glória, se o olhar de alguém continua no seu próprio umbigo, ele ainda não foi liberto. Porque alguém que alcança a salvação tem a visão daquilo que Deus tem para ele. Tem a visão do propósito de Deus para a sua vida. Tem a visão daquilo que Deus quer fazer. Mas apóstolo, eu cheguei à igreja por causa do meu casamento. Eu cheguei à igreja por causa da minha vida financeira. Eu cheguei à igreja por causa da enfermidade. Eu cheguei à igreja por causa da crise. Sim, esse era o seu entendimento até aqui. Mas se você tem um encontro de salvação com Ele, você vai perceber que o mais importante na sua vida é a presença dEle, é a paz dEle, é a salvação dEle, é ser guiado por Ele. O mais importante é Ele, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Saulo foi salvo ou não foi? Sim ou não? Foi liberto, foi cheio do Espírito Santo. Olha o que diz lá, mais à frente. É muito interessante que ele foi cheio do Espírito Santo antes de ser curado, que é no versículo 12, né? Uma visão de um homem chamado Ananias chegar, impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, seus reis e o povo de Israel. Você percebe que lá em cima fala que ele teve a visão, que ele recebeu de Deus, que ele recebeu a revelação do que ia acontecendo. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. A sua libertação começou quando ele disse: quem és tu, Senhor? E o seu enchimento do Espírito, quando depois de jejuar e orar, ele teve visões e revelações da parte de Deus. Quem está entendendo aqui? Quantos crentes aqui já teve visões e revelações da parte de Deus? Quantos crentes aqui já jejuaram 3 dias, sem comer nem beber? Olha para o teu irmão, Paulo estava cheio ou estava vazio? Pergunta aí.
Paulo foi salvo e liberto ou não? Como que a gente conhece alguém que foi salvo e liberto? Pela nova vida que começa a ter, pelo novo caminho que começa a traçar, pelas novas escolhas que começa a fazer. Apóstolo, eu disse para o Senhor até disse aí meu nome agora, que eu vim para a igreja por causa do meu casamento, por causa da minha vida financeira e por causa da minha família, apóstolo. Pois é, eu também disse que se você ainda não entendeu que a presença dele é o mais importante, você ainda não foi salvo nem liberto. Entrega o seu caminho ao, confia e o mais ele fará. Enquanto alguém quiser tomar as rédeas da sua vida e fazer aquilo que acha melhor primeiro, ele ainda não foi salvo, curado nem liberto. Esse é o problema. A igreja está cheia de pessoas que quer mandar em Deus e não quer que Deus mande neles. A igreja está cheia de pessoas que quer que Deus faça o que Ele quer e não quer fazer a vontade de Deus. Ele saiu do ambiente do lado de fora, ficou no ambiente do lado de dentro, mas com o mesmo comportamento do lado de fora. E o Senhor está dizendo: ei, deixa eu ter a direção da sua vida. Faça o que eu estou dizendo para que você tenha aquilo que você precisa, não na sua ordem, na minha ordem, do meu jeito, da minha maneira. Quem está entendendo? Da minha maneira. O muito interessante aqui também é que Ananias, quando questionou ao Senhor, ele sabia exatamente o que estava fazendo. O camarada já tinha matado um montão de gente, vinha como um animal selvagem para matar todos que encontrava no caminho. Ele chegou em Damasco e Deus falou: vai lá, vai lá. Era como se Deus estivesse dizendo: Ananias, eu escolhi você para ser uma ovelha muda no matador. Vai lá, porque eu vou te levar para a fera. Eu vou levar você para a fera. E Ananias disse: Senhor, peraí. Por que eu estou destacando Ananias aqui? Porque se talvez você diga, o Senhor está contando a história de um homem que foi um dos maiores cristãos, evangelistas, apóstolos de todos os apóstolos. É verdade, mas quem foi Paulo, não Saulo. O Saulo era um dos maiores pecadores, o Paulo se tornou um dos maiores apóstolos. O Saulo era um dos maiores perseguidores, Paulo se tornou um dos maiores perseguidos. O Saulo tinha uma visão deturpada a respeito de Deus e da vontade de Deus. Paulo tinha uma visão aprimorada de Deus e da vontade de Deus. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus, aleluia. Mas houve uma trajetória de entrega, de obediência e de fé. Por que não dizer de salvação, libertação, cura e enchimento do Espírito Santo? Para que ele chegasse lá. Quantos estão nessa carreira? E Ananias? Quem mais ouviu falar em Ananias? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: havia ali dois discípulos em Damasco, chamado Ananias. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: tem discípulos aqui em Maria Paula? Tem discípulos aqui em São Gonçalo? Quem é um dos discípulos aqui em São Gonçalo? Levante a mão e balança e diz seu nome. Havia um discípulo ali em São Gonçalo chamado Jorge, Eduardo, Henrique, Flávio. Vá até na casa do estripador fulano. Ele está orando, ele está jejuando e ele teve uma visão. Espera aí. A história que eu conheço daquele camarada
é que o crente que passa na frente dele perde a cabeça. A história que eu conheço daquele camarada é que já o montão não existe mais, vou morar contigo. Rapidamente, chegou a minha hora para ir também. Ele disse: não, Ananias, assim como você é um obediente, assim como você é um homem de coragem, assim como você sabe que é encarar problemas por amor ao meu nome, eu farei a mesma coisa com ele. Assim como você sabe entrar em lutas que não te pertencem, porque tem família que precisa ser alcançada. Assim como você entra em lutas de pessoas que precisam ser mudadas, eu vou levantar ele também nessa mesma direção. Só que eu vou levantar ele para ir mais longe que você, e vou fazer com que ele tenha mais sofrimento que você. Fique tranquilo, vai lá, ele é para mim o mais escolhido. Mas eu vou dizer para você, eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quantos aqui foram alcançados com essa promessa de sofrer pelo nome do Senhor? Foi, parou. Eu lembro que eu tinha me converti aos 17 anos, eu estava vindo da igreja de Barabu, Ilha do Governador. Eu estava chorando por alguma coisa que eu não sei o que é. 17 anos a gente deve ter problemas grandes, né? Aí eu estava chorando por alguma coisa que eu não lembro o que era. Eu não chorava, mas eu estava chorando, lamentando. Estava no caminho sozinho. O Espírito Santo me visitou. Não sei se eu estava indo da igreja ou estava voltando. Não sei se eu me vejo. Hoje eu olho e me vejo lá no caminho, entre o Guarabu e o Dendê. Na Suabiá, aquele bequinho de fazer essa praia, aquela ruazinha pequena. O Espírito Santo falou comigo: você está chorando por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Por isso, para de chorar, porque você vai ter coisas muito mais importantes para chorar. Você vai ter coisa muito mais relevante para se lamentar. Então pare de chorar por coisas tão pequenas. Te consolou, né? Sabe o que eu tive que fazer? Enxugar minhas lágrimas e parei de chorar. Qual é o nome disso? Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é o escolhido dele. Ele sabe quem ele escolheu. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe qual é o teu propósito. Ele sabe que não é tempo de você perder tempo com coisas que não te edificam, com coisas que não te fortalecem, com coisas que não valem a pena. Mas Ciclano e Fulano estão lá. Ciclano e Fulano não ouviu a voz dele como você. Ciclano e Fulano não foi acolhido como você. Esse é para mim o vaso escolhido, Ananias. Assim como você, vai lá e diga, porque quem ele viu chegar foi você. Ele ainda vai ser enviado, mas você já é o enviado. Ananias foi enviado corajosamente diante de Saulo, sem que Saulo ainda não fosse ninguém para o Evangelho. E ele transmitiu essa palavra e disse: meu irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu em caminho me enviou para que você volte a ver. Para que você faça o quê? Volte a ver. E ele viu, impôs as mãos, Saulo voltou a ver e foi batizado. Alguém que foi cheio do Espírito Santo antes de ser batizado, e alguém que foi batizado com 3 dias de convertido e que foi curado da sua enfermidade. Dá um sorriso para o teu irmão e diga para ele: quando você tem um encontro com Jesus, ele te salva, ele te liberta, ele te cura e ele te enche do Espírito Santo.
e Ele te enche do Espírito Santo. Um encontro só. Apóstolo, quantos cursos eu preciso fazer para pregar o Evangelho? Quantos cursos eu preciso fazer para ser batizado? Quantos cursos eu preciso fazer para sair para a rua para evangelizar? O curso que você precisa é a experiência que você teve dele em você. O curso que você precisa é a salvação dele que te alcançou. O curso que você precisa é a libertação dele em você. O curso que você precisa é a cura dele em você. Você sabe de onde ele te tirou. Você sabe onde ele te mudou. Você sabe onde ele te transformou. E se isso é real na sua vida, a chave da sua prisão é a chave da cadeia de muita gente em sua volta. Saulo sabia disso. Ou ele passou a entender isso. Ele foi curado. As escamas caíram dos seus olhos. Ele voltou a ver, já cheio do Espírito Santo. Logo ele começou a pregar. E aí eu vou para o final. A partir do versículo 18. Depois que Ananias fala com ele, diz assim: imediatamente algo como escama caiu nos olhos de Saulo, curado. Ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou a força. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Logo começou a pregar e a demonstrar que Jesus Cristo era o Cristo. Como? Pela experiência que ele recebeu, pelo seu encontro com o Senhor, pela libertação que ele tinha, pela cura que ele carregava. Ele não apenas se esforçava, mas as pessoas testificavam que ele era um homem diferente. Preste atenção aqui. O testemunho dele ia diante dele. Assim como o testemunho dele chegou até ali e fez com que Ananias tivesse medo, agora o testemunho dele de um novo crente, cheio do Espírito Santo, pregador, chegava a todo mundo que ele era um homem de Deus, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele era um homem diferente, que ele era pregador. E as pessoas se perguntavam: mas como pode isso? E esse é o ponto principal, meu irmão, minha irmã. As pessoas precisam se perguntar: como você mudou tanto? As pessoas precisam se perguntar: como você, um pecador ordinário, se tornou um santo homem, uma santa mulher de Deus. As pessoas precisam se perguntar: como alguém que mentia, que enganava, que ludibriava, se tornou um homem, uma mulher de palavra, se tornou um homem, uma mulher de testemunho, se tornou um homem, uma mulher de caráter, se tornou um homem, uma mulher de negócios lícitos, de coisas apuradas, de testemunho ilibado. Não vai ser uma conversa fiada que vai fazer com que as pessoas entendam que o seu Cristo salva, cura e liberta, mas é o testemunho que você carrega que vai diante de você, é a transformação que você carrega que vai diante de você, é a libertação que você carrega que vai diante de você, é a cura que você carrega que vai diante de você,
Paulo permaneceu e ele se fortalecia? Com 3 coisas. Ele continuava orando, ele continuava jejuando e ele pregava o Evangelho. Ele continuava orando, ele continuava jejuando e ele pregava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, ele continuava orando, ele continuava jejuando, e o testemunho daquele novo homem, e o testemunho daquele novo caráter, e o testemunho daquela nova vida ia diante dele. Está se colocando de pé. Eu queria que você olhasse para a sua vida. Eu queria que você pensasse sobre você. O Cristo que te encontrou no caminho é o mesmo que encontrou Paulo. O Jesus que te encontrou no caminho é o mesmo que enviou Ananias. O Jesus que te salvou é o mesmo que te liberta. É o mesmo que te cura. É o mesmo que te enche. O Cristo a qual nós estamos pregando hoje é aquele mesmo. Então a minha pergunta para você é: em que você tem sido fortalecido? Onde você tem procurado o seu fortalecimento? O que você tem feito para se fortalecer? Qual é o seu relacionamento com Ele? Apóstolo, eu continuo precisando do problema, de resolver o problema para o qual eu vim na igreja. É por isso que eu estou dessa forma. Não! Você não está dessa forma ainda porque você não se encontrou com Ele de verdade e não deixou Ele guiar você, curar você, libertar você, transformar você, encher você, pregar o Evangelho, testemunhar que Jesus é o Salvador, se entregar a Ele a cada passo, ao batismo, a vida cheia do Espírito Santo, é o que vai acrescentar a você tudo o que você precisa. Não é de ordem diferente. Não é o que você quer pegar primeiro. Não é o que você quer que seja feito primeiro. Não é do jeito que você tem da sua mente, é do jeito dele. É da forma dele. Quando eu me converti, eu digo isso no livro, uma das coisas que o diabo falou para mim: não, você tem muita menina para pegar ainda, vai não, se converte não. E eu queria isso, mas eu aceitei Jesus porque o Senhor, o anjo dizia, o demônio dizia isso de um lado, o anjo dizia isso do outro. Jorge, se entregue, porque senão o inimigo vai te lançar nos vícios, nas drogas, e vai arrebentar a sua vida. Pela experiência que eu tinha acabado de ter naquele culto, eu tentei dizer uma palavra e minha língua travou, eu não consegui dizer nada, eu saltitava e não saía palavras, e eu entrei nesse conflito. Me converti naquele dia. E aquilo que você queria tanto, fiquei 10 anos sem namorar. Fiquei 10 anos. Por quê? Porque eu fui salvo, liberto, curado e cheio de Espírito Santo. Porque aquilo que era prioridade para minha carne foi mortificado. Aquilo que era prioridade para minha alma foi mortificado. E eu comecei a viver as prioridades de Deus para mim.
Eu comecei a viver o processo de Deus para mim. Por que que muita gente cai e levanta? Muita gente está de pé, daqui a pouco cai, porque fica insistindo em fazer as coisas do seu jeito, não se abre para o jeito de Deus, não se fortalece na oração, não se fortalece no jejum e não se fortalece na evangelização. Olhe para cá. Evangelizar o outro é demonstrar amor a Deus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas mesmo? Tu sabes tudo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez. Tu me amas, Pedro? Tu sabes de todas as coisas. Apacenta meu rebanho. Foi aumentando a tarefa. Eu quero dizer para você, se você aceitou Jesus como Salvador e crê que foi salvo, faça igual aquele rapaz aqui, seja batizado. Quando você aceitou Jesus, meu filho? Ontem. Creu e foi batizado. Porque eu nem falei o nome dele, porque eu não sei, não decorei. Qual é o seu nome? Filipe. Ele me disse ontem. Creu e foi batizado. Quem já jejuou 3 dias? Quem quer começar hoje? Deus de glória. Apóstolo, o senhor sabe que eu quero resposta. Eu estou entregando ela para você hoje. Apóstolo, o senhor sabe que eu quero solução dos meus problemas. Eu estou dizendo para você qual é o caminho. Apóstolo, eu vim aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Deus falou com você através de mim. Amém. Glória a Deus. Levanta-se, Paulo, Saulo, vá a tal lugar que eu vou começar a obra na sua vida. Esta é a palavra do Senhor para você. Feche os teus olhos. Saulo foi salvo, liberto, cheio do Espírito Santo, curado e enviado para pregar o Evangelho, carregando a experiência que acabava de ter e testificava em todo mundo que ele era uma nova pessoa, um novo homem que teve um encontro poderoso com Jesus. Essa é a marca que está sobre a sua vida. Levante as suas mãos e se entregue a Ele. Se você tem resistido à transformação do Espírito Santo, chegou o dia de você se entregar.